Paz e graças, amigos e irmãos, este é o canal Palavra de Deus, aqueles que são do bem, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre igreja templo, igreja pedra, igual alguns colocam. Há muito descontentamento da maioria dos povos, das pessoas, em relação à igreja, né? Em relação às obras, o que está sendo feito, né? Então, o testemunho que a igreja está dando, e há muitas pessoas, até mesmo descrendo-se totalmente, pessoas que outrora faziam parte da igreja, se afastaram por algum motivo, sabe, por algum desconforto, por algum distrato por parte de alguém, por parte de algum líder dentro de alguma igreja. Essas pessoas se afastam e a gente vê muitas reclamações nas redes sociais de pessoas que saíram, que se afastaram e que falam muitos e que estão muito magoados, né? E às vezes com razão, mas a igreja de hoje, a instituição igreja de hoje foi instituída por Jesus. Jesus instituiu uma igreja. A igreja, antes de Jesus, já havia templo, já havia igreja. Por qual foi o principal motivo que Jesus veio? Porque Deus tinha instituído a igreja, instituído pessoas para liderar a igreja, mas só que não estavam agindo conforme Deus queria. Foi um dos principais motivos que Jesus veio. Foi para restaurar a igreja. Ele mesmo disse: eu vim para restaurar, não para desmantelar o que está sendo feito. Eu vim para restaurar a lei, para dar ênfase, né, para melhorar. Mas ele veio para aqueles e aqueles não receberam, né? Se intitularam superior, não receberam a Jesus, o Filho de Deus. E Deus veio restaurar a igreja. E a igreja hoje, tem igreja hoje instituída sim por Deus. Foi Deus que instituiu a igreja. Então há uma necessidade da pessoa ir à igreja. Há algumas coisas que só acontecem por meio da igreja e não, a igreja não pode ser desprezada. Eu concordo com muitos, né? E com a falta de testemunho, por falta daqueles que servem a Deus, dos homens de Deus, não está vivendo os principais versículos base da igreja, que é Atos 2, 42, 45, para que possa continuar o 47 acontecendo, para a igreja continuar se desenvolvendo. Precisa esses dois versículos, mas esses versículos, o 42 é muito lido, mais aplicado. O 45 é lido e não é aplicável. Esse versículo às vezes é até desprezado, nem lido ele não é aplicável. E é um dos versículos base da igreja, é Atos 42, para que possa se cumprir o 47, para que possa acrescentar à igreja aqueles que Deus há de salvar. Infelizmente, o testemunho de Atos 42, que é onde os apóstolos de Deus, a principal característica dos apóstolos de Deus, dos pastores de Deus, é trazer sinais e maravilhas, é conduzir a igreja, é produzir. Esses líderes, eles têm que fazer as coisas acontecer. Está nas tuas mãos, ó pastores, vocês têm que fazer os sinais e maravilhas. Ora, se Pedro não tinha ouro e nem prata, mas o que ele tinha, que Deus deu, ele aplicou. Como pode a igreja subsistir? A fé sem obra é morta. Não pode se aplicar uma fé sem ter as obras. Vocês estão contra a palavra, vocês estão dando um mau testemunho. E Deus nos exorta que há de vir escândalo sobre o mundo e pelos homens, mas ai daqueles que vier o escândalo. Será que vocês não estão sendo motivo de escândalo para a igreja? Então tem muitas pessoas que se afastam da igreja, mas há uma necessidade. A igreja é instituída por Jesus. Foi Jesus que instituiu a igreja. E tá aí, não vou aplicar aqui, tem as 7 igrejas, né, do Apocalipse, que Deus manda a palavra contra aquelas igrejas, a situação que elas estavam. Então sempre vai haver uma necessidade daquilo que é chamado templo, pedra. Não é bem assim, porque aonde é reservado dependente aí da placa, se essa igreja preserva a palavra de Deus, é óbvio que agora eu vou tratar desse assunto, que há muitos abrindo
fazendo grupos, pessoas aí por algum motivo, e abre igreja em nome do Deus Altíssimo, aonde pode-se tudo. Deus é amor, então aqui pode tudo. Não é bem assim. Tem localidades aí que é melhor que você não vá, porque tem muitas igrejas, porque antigamente já houve muitas instituições, só que lá eles faziam isso em nome dos Deus existentes. Hoje não. Hoje a coisa é bem mais grave. Tem pessoas abrindo igreja aí e professando o nome do Altíssimo. Diferente de antigamente, que tinha casos horrendos nos altares, onde era feito altares, mas eles faziam aqueles deuses que eles professavam, não era ao Deus único, né? Então hoje as pessoas abrem dizendo, não, Deus é o amor, o próprio Deus, e isso vai ser muito grave para a tua vida e daqueles que te seguem, porque a palavra também nos exorta, cuidado com aquilo que vem, que mata não só o corpo, mas a alma. E o que é que mata o corpo e a alma? É exatamente doutrina errada, é exatamente você estar num lugar onde professa um Deus errado, um Deus que não salva, aonde você está num ambiente onde você não precisa de mudança. Deus é amor, mas é justiça. Deus não receberá o culpado por inocente. Você tem que se conscientizar disso. Então é conveniente que você procure uma igreja. Jesus nos deu o que temos que fazer. O que é que temos que fazer? Você tem que ser batizado no Espírito, você tem que ser batizado nas águas. Há necessidade de um agrupamento. A igreja é um agrupamento, a igreja é a união de povos, é a união dos povos, na verdade. Então há uma necessidade muito grande de você procurar uma igreja. E ainda tem igreja que lá é pregada a palavra. Embora esteja pregando uma fé sem obra, uma fé onde não aplica as obras, mas lá você vai encontrar o básico, né? Você vai dar os seus primeiros passos, você vai conseguir nascer de novo, que é uma ordenança de Jesus. É impossível você ver a Deus se você não nascer de novo. Então você precisa nascer de novo, e isso acontece dentro de uma instituição, templo, e essas instituições, porque é feito de pedra, não pode ser desconsiderado. Lá tem que ter reverência. Não é que Deus mora ali, mas aonde tiver um ali em nome de Deus, lá Deus se faz presente. Essas instituições, templo, quando ela tem a Bíblia, tem muitas ainda que tem o foco, a Bíblia, que tem referência a Deus, embora não haja totalmente conforme os mandamentos, não esteja acontecendo aquilo que era para acontecer, infelizmente. Mas se você não levar o seu filho ao ensino público, por exemplo, no Brasil, o ensino público no Brasil, eu tenho que fazer essa colocação para você ilustrar isso aqui, simplesmente muito inferior ao que deveria ser, né? Mas seu filho vai aprender a ler, vai aprender o básico, vai. Então há uma necessidade de você levar o seu filho no ensino, mesmo que você ache não, o ensino é péssimo, é de péssima qualidade, é de uma baixa qualidade muito grande, mas você precisa levar o seu filho. Assim também a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, não é na casa daqueles que estão lá. Você tem que ter autoridade como filho, e você pode chegar lá, e se você vê alguma coisa errada, você pode falar. Então não se fuja, não saia, não se acovarde fugindo ou saindo, porque você está se acovardando, porque você é filho, você está indo à casa de Deus, para aquelas igrejas que professam ainda fé e que tem um certo respeito, que tem muitos desses líderes, respeita até a Deus sim, embora não queiram se dedicar mais e fazer a obra de Deus como os apóstolos de Jesus fez, mas deve-se voltar imediatamente. Os apóstolos, vocês que estão na obra, vocês têm que fazer isso imediatamente, dar exemplo. Vocês têm que tirar esse mau testemunho da igreja o mais rápido possível, para que a gente não fique... Como é que eu vou vir aqui à frente de um povo e falar, não, você tem que procurar uma igreja, você tem que... porque elas não estão vendo o exemplo. Como é que eu vou dirigir as pessoas à igreja? Como é que eu vou fazer isso qual igreja elas vão? Se elas não estão vendo o exemplo da parte de vocês, pastores, vocês têm que ser um canal de bênção. Eu não posso enviar alguém aqui a uma igreja que para chegar lá ela não ser um canal de salvação. A igreja tem que ser um canal de salvação, e vocês precisam ser exemplos. A igreja precisa passar
pela uma reforma espiritual mais rápido possível, porque a igreja está que nem a igreja que Jesus fez, porque não é frio e nem quente, mas morno eu te vomitarei. Então tem igreja e aqui ser quente no espírito não é ser fervoroso não, que você pode ser fervoroso, mas pode ser fervoroso, mas pode ser fervoroso frio. Não, a água quando está borbulhando quer dizer que ela está quente. Então tem muitos movimentos pela aí que parece ser quente, mas que não tem nada de quente. É só movimento falicioso, só movimento causado artificialmente. Não é o avivamento, não é aquela pessoa viva, o corpo quente no espírito. E não é disso que eu estou falando. Então, amados, há uma necessidade muito grande das pessoas procurar a igreja. Mas há uma necessidade de uma mudança maior ainda por parte dos líderes. Quero ler aqui Romanos 8, verso 1. Vou ler aqui alguns versículos, fazer umas colocações, porque esse é um texto que ele aplica, bem aplicável, de uma natureza muito profunda em relação à mudança, questão lei e espírito, né? Mudança de vida. Então vamos acompanhar aqui Romanos 8, verso 1. Quero ler até o 7 e finalizar com o 39. Esse é um texto muito grande, totalmente aplicável. Portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está o processo de mudança. E precisa-se, não adianta você fundar uma igreja e dizer, não, pode vir aqui do jeito que tiver e ficar de qualquer jeito, porque Deus é amor. Tem pessoas por aí aceitando pessoas na libertinagem do pecado e da imoralidade de uma maneira geral, e que diz, não, Deus é amor, que defende, simplesmente pega esse versículo isolado e isola essa palavra, porque Deus é amor. Deus não é o homem para aceitar que o filho roube e chegue com roubo e ele mesmo faça uso desse próprio roubo. Deus não é assim. Deus não receberá o culpado por inocente. Então Deus é amor, mas é justiça. E aqui nós vemos aqui o que acontece, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, né? Aqueles que estão nessa transformação de vida, né? Então você precisa ter uma transformação. Se você está em Jesus, você é nova criatura. Verso 2. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, Jesus, aqui, se você está em Jesus, você vai ser livre da lei do pecado e da morte. Verso 3. Portanto, o que era impossível a lei, visto que estava inflamada pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado. Condenou o pecado na carne. Aqui está, amados, Deus enviou seu Filho, porque se não for assim, se não for pela transformação, é em vão a morte de Jesus. Jesus veio em carne para condenar esse pecado na carne, para condenar ele na própria carne. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí aqui está o processo, amado, de mudança, de transformação. Tem pessoas que defendem que quando você se arrepende já tem que haver uma regeneração, mas não. A mudança, a regeneração, ela é contínua. Ela leva anos e anos e ela só vai acontecer no grande dia onde a carne corruptiva se reverterá em incorrupta. Então há um processo contínuo e você não pode sair desse processo, você não pode continuamente
você tem que estar no processo de transformação. A Bíblia nos diz que aquele que é santo se santifique, mas ainda aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então é um processo de vigilância e você não pode se abster dessa transformação. Verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Como é que você pode dizer e abrir uma denominação onde as pessoas não há mudanças na pessoa? Não, você tem que haver uma mudança. E aí o Espírito não convive com a libertinagem, com a imoralidade sexual e etc. Verso 6. Essa passagem aqui, verso 6, eu estou lendo na ACF, mas essa passagem eu vou ler ela na CF e na língua de hoje. Porque essas tem três Bíblias muito boas. A CF, Almeida e Corrigida Fiel, a contemporânea na linguagem de hoje. Só que tem alguns versos que é até inaceitável. Não dá para ler, para ter da linguagem de hoje como base. Mas tem uns versículos que dá nessa Bíblia da linguagem de hoje, especifica muito bem, tem uns versículos muito aproveitáveis nela. Infelizmente tem alguns que eles não aconselham que lê nessa linguagem de hoje. A ACF ela reduz esse muito exemplo aqui, triplica a quantidade de palavra, que aqui no verso 6 da ACF, em 5 linhas resume a mensagem. Na linguagem de hoje dá umas 10 linhas, ou seja, triplica aqui a quantidade. Vou ler na ACF e na linguagem de hoje. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui está o processo, né? A inclinação da carne é morte, né? Mas a inclinação para o Espírito, se você atende a inclinar-se para o Espírito é vida e paz. Então há uma necessidade muito grande de uma transformação da carne para o Espírito. Então vejamos aqui bem resumido na ACF, vamos ver na língua de hoje. As pessoas que têm a morte controlada pela natureza humana acabarão mortos espiritualmente, mas as que têm a morte controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Aqui a gente já tem uma ilustração diferente, bem maior, mas muito aplicável, ficou muito bom essa tradução aqui. Que aqui já explica o que o versículo diz, abrangendo mais, tem uma abrangência maior. Verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade para com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Aí está o verso 7. Nem em verdade pode ser, né? A lei da carne, não tem como a lei da carne ter alguma coisa com Deus, né? Porque a carne inclina-se para as coisas da carne. Então nós vemos aí, amados, a necessidade de uma transformação. Esses versículos são bem já traduzidos, não há nem o que traduzir, eles já estão traduzidos na sua essência. O que deve ser feito, o que a pessoa deve ser feito, a mudança que a pessoa deve ter, há um processo contínuo de mudança, é um versículo completo. Leia esse versículo que você vai entender bem melhor as coisas. Leia a Bíblia. Vamos ler o verso 39 para mim fechar essa mensagem para o teu entendimento. E vejamos o verso 29. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, amado, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que acha que a igreja está muito ruim, não é bem assim, amados. Tem igreja ainda que é sim canal de salvação,
foi a instituição que Deus deixou, né, para que as pessoas viessem e pudessem conhecer a eles. Então não deixe que os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas igrejas seja algum utensílio para que você se separe do amor de Deus, porque nada, nenhuma criatura pode te separar do amor de Deus. Não deixe isso acontecer e não incentive as pessoas, porque você que prega que a igreja é templo, que as pessoas não devem procurar uma igreja, isso é de uma natureza muito destrutiva, isso vai destruir a vida de muitas pessoas, porque há uma necessidade de uma comunhão entre as pessoas, de um agrupamento de pessoas, e naturalmente isso tem que ocorrer dentro do que vocês chamam o templo de pedra e etc, o que não é bem assim, não é só isso. Lá é falado a palavra de Deus e lá tem a essência de Deus, sim. Se tem um ou dois no nome ou três no nome de Deus, lá sim Deus vai se fazer presente, porque onde tiver um justo, lá Deus vai se fazer presente. Não é coerente condenar todas as igrejas. A coerência aqui que devemos fazer é exortar. Se você tem se você tem algum conhecimento, que você transforme esse conhecimento em mudança para o bem de todos, né? Para o bem de todos, não destruição para aqueles que são leigos, que não têm conhecimento. Não faça isso. Fica com essa mensagem da parte de Deus. Aconselhe sim as pessoas a fazer o bem, mas é necessário da união. Por quê? Porque as pessoas dizem, você é igreja, nós somos igreja. Não, a igreja é parte, cada um é membro do corpo de Cristo. Jesus disse que nós somos membros deles. Então cada um é uma parte, é membro, nós somos membros do corpo de Cristo. Então há uma necessidade de um ajuntamento, e isso certamente ocorrerá dentro de um tempo. É lógico que nem todas as famílias são iguais, nem toda casa é igual, porque a igreja é semelhante a um lar. Tem lar que, por assim dizer, é mais bagunçado, tem menos respeito entre si, mas tem outros lares que já são mais equilibrados, que as pessoas têm respeito, que há disciplina. Então assim também tem muitas igrejas que ainda têm disciplinas, coerência, embora haja essa falta de entendimento, essa falta de um amor ardente no coração, um para com os outros, para que haja essa confraternização. E que se encontra lá, o que a igreja deve fazer, se encontra lá, como eu já falei, em Atos 2, verso 42 e verso 45, para que volte a ocorrer, né, para que Deus possa acrescentar aqueles que há de salvar, que está no 47. Então venhamos pregar a salvação, mas a salvação com coerência, a salvação que vem da parte de Deus, de uma mudança de vida. Deus é amor, mas é justiça. Fica na paz.